Olá, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de fundos imobiliários, né? Vamos estar hoje respondendo a seguinte pergunta: os dividendos dependem somente dos indexadores? Nós vamos estar observando aí que não, depende também se o fundo ele é ativo ou passivo. Isso daí funciona para praticamente todos os fundos de investimentos, né? Nós vamos estar focando um pouco mais nos fundos de papel. Lembrando para vocês estarem curtindo aí, se inscrevendo, que isso daí ajuda, né, o nosso canal a crescer e o conteúdo chegar a outras pessoas que também têm interesse, né? Então a pergunta, né, cai no seguinte tema: os dividend yield aumenta somente por causa da valorização do indexador? A resposta é não. Isso aí vai depender muito também se a administração é ativa ou passiva. Isso que nós vamos estar vendo hoje. Depende também se o fundo tem uma administração ativa de compra, venda ou permuta de ativos, que ele pode ter lucro em qualquer uma dessas partes aí. Como que vai funcionar? Normalmente você compra ali a sua cota e relacionado àquela cota, como nós vimos anteriormente, vai ter um percentual de cada um dos ativos que vai dar aquele retorno para você, né? O retorno mensal. Então, normalmente o que eles fazem, os fundos imobiliários? Eles pegam esse patrimônio seu, em cima desse patrimônio ele tem uma receita, eles pagam as contas e te pagam proporcionalmente todo mês o rendimento, né? Ou o dividendo daquele fundo imobiliário. Para esse dividendo, ele vai ter uma certa divisão, porque pode ter a parte que é considerada passiva, que vai dar uma receita passiva para o fundo. Normalmente vai ser o quê? Vai ser os juros que todo mês vai estar incorrendo ali dos CRIs, dos LCIs ou os dividendos que esse fundo recebe de outros fundos imobiliários. E tem uma parte que ele negocia, que ele compra e vende no mercado ou faz permuta. Essa parte aqui vai gerar uma receita ativa. Então você vai ter uma parte de dividendo que é relacionada à receita passiva, né? E uma parte de dividendo proporcional que é da receita ativa. Daí então, receita passiva vem da rentabilidade, né, dos CRIs, LCIs e dividendos de fundos. E receita ativa, né, ele vem da venda, compra e venda, né, de CRIs, LCIs e FIs e permutas mobiliárias. Então aí você tem que entender, porque muitas das vezes você observa lá o dividendo e fala assim, poxa, esse dividendo aqui tá bacana, né? Tá pagando muito. Mas o que você tem certeza mais ou menos de receber é receita passiva. Isso daqui é o mais garantido. A receita ativa, ele depende da administração, tá comprando e vendendo em ótimas condições aí para você ter lucro. Então aí depende do momento econômico. Então, nesse sentido aí, você tem que entender o que está acontecendo, né? E se essas receitas tendem a continuar com o tempo. Daí, então, né? Será que a carteira tem potencial de continuar pagando esses dividendos? Daí você tem que analisar o que está acontecendo nos demonstrativos mensais. Temos que entender onde informam os valores distribuídos, né? Se eles vêm de fonte passiva ou de fonte ativa. Lá nos demonstrativos mensais dos fundos de investimento, vai estar lá juros de CRIs, juros de LCIs ou dividendos, né, de FIs. Isso daqui são fontes passivas. Fontes ativas vão ser lucros de compra e venda de FIs, CRIs ou LCIs. Ou seja, eles vão estar negociando isso daí. Normalmente, né, nos resultados mensais, você vai ter uma tabela dessa forma aqui, onde tem a receita obtida em cada mês, né, agosto de 2020, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso daqui é atemporal, praticamente todos os meses de todos os anos eles vão soltar essas características para vocês, do que está acontecendo em cada mês. Daí você pode observar se a receita está aumentando, né? Se por um acaso ela está diminuindo, e daí você vai buscar saber por que está acontecendo aquilo. Então você tem aqui que a receita ela vai ser dividida em CRIs, FIs, LCIs, Caixa e LFT. Daí você pode observar que CRIs ele vai ter juros, correção monetária e negociação. Juros vai ser fonte passiva, é o tanto que você está recebendo por mês ali, que é o mais confiável de você estar retornando a receber aí nos próximos meses. Correção monetária.
Cada CRI desse você pode vender no mercado secundário. E esse aqui seria o valor que você poderia vender no mercado secundário, o valor a mais, a correção que teve daqueles CRIs. Por exemplo, eu tenho um CRI hoje que ele vale R$1. E daí eu vou passar um mês. Daquele próximo mês, vamos supor que agora ele vale R$2. Então a correção monetária vai ser de R$1. Ele valorizou R$1. Isso aqui é um valor meio que fictício, né? Se ele quisesse vender aquele CRI, nesse mês ele vendeu alguns CRIs, né? Que gerou esse valor aqui para ele, de 3,9 milhões de reais. Daí você pode ver que esse valor oscila. Teve mês que ele vendeu menos, teve vez que ele vendeu mais, então traz uma receita maior para o fundo imobiliário. Daí, então você tem que o FI também vai acontecer a mesma coisa. Só para frisar bem aqui, né? Juros é o que vai transformar a parte do dividendo de forma passiva. Correção monetária, teoricamente, ele não é um dinheiro que está entrando ou saindo em caixa. Ele é só uma atualização do valor que custa aqueles CRIs. Então, se estiver valorizando, é melhor ainda. Porque se ele quiser, no futuro, vender, ele poderia vender por um valor maior. Negociação é o que ele vendeu esse mês, considerando tudo que ele comprou e vendeu, o lucro que ele teve, né? Se ficar positivo é porque teve lucro. Ele só teve lucro nesses meses. Mas isso daqui não é recorrente, né? Vai ser um valor que vai aumentar o dividendo, mas não é recorrente. Os FIs são da mesma forma. Temos os dividendos, que são valores recorrentes, e temos a negociação. Negociação normalmente é entre compra e venda de FIs, o quanto que ele teve de lucro. Daí então, negociação é valor obtido de forma ativa pelo fundo e dividendo da mesma forma. Nesse caso aqui, esse fundo não tem LCI, né? Por isso que está sempre ali tracejado. Nós temos algumas LFTs, né? Que eles venderam aqui. E aqui, que eles compraram, quer dizer, né? E aqui o caixa, né? O valor em caixa que eles tinham nesses meses. As despesas, né? Despesas que eles têm de caixa aí. E o resto a mais. Mas o que vai principal importar aqui para vocês vai ser essa parte aqui. Para você saber quanto que vai estar crescendo da sua carteira. E quanto que vem de juros e quanto que vem de negociações. Quanto que vem de juros e quanto que vem de negociações. Aqui nós podemos observar que o quê? Os juros, no primeiro mês aqui, agosto de 2020, estava em 3 milhões. Os dividendos em 1 milhão. E a negociação estava em 3 milhões. Ou seja, considerando parte ativa e parte passiva, ele tem meio a meio. Os dividendos dele, metade vem da parte passiva e metade vem da parte ativa. A mesma coisa acontece com os dividendos e negociação de FIs. Então, metade do dividendo que você vai estar recebendo desse fundo vem de parte ativa, né, de compra e venda de CRIs e FIs, e outra parte vem de juros e dividendos, que é fonte passiva. Então, se você for avaliar esse fundo na sua compra, você tem que considerar que ele pode pagar desde a fonte passiva, que é metade dos dividendos, até a parte ativa, que vai ser o dividendo completo. Você tem que entender isso para assumir aquele risco. Você está comprando pensando que ele vai continuar com aquela parte ativa, né, pagando bastante. Então, daí nós temos o seguinte, como nós vimos lá, em agosto, metade dos dividendos recebidos, praticamente, um pouco menos da metade, era de fonte passiva. E uma outra metade, né, aqui, um pouco mais da metade, vai ser de fonte ativa, de compra e venda de ativos. E isso daí vai ter uma evolução com o tempo. Daí a gente tem que saber, será que a parte passiva, que é o mais seguro, ele aumentou em relação à parte ativa? Esse aumentou é interessante, né? Mostra que o fundo ele está reduzindo o seu risco e te pagando mais, podendo essa parte de negociação se tornar um plus a mais e não uma dependência do fundo, né? De sempre estar trazendo resultado das negociações. Então, se a gente considerar esse valor todo como 100%, quanto que equivaleria a parte só de dividendo passivo, né, daquele mês? Passivo dá um pouquinho menos de 50%. No mês seguinte, ele já aumentou. Ele já deu aí próximo de 60%. E daí ele chegou até 60% e deu uma reduçãozinha mínima, ainda ficando mais da metade em renda
passiva. Daí então você tem que ele aumentou até dezembro de 2020 os dividendos em reais, e nisso daí ele também teve um aumento da renda passiva. Isso daí pode se segurar o valor dos rendimentos durante os próximos meses, né? Aí nós temos o seguinte, o dividend yield. O dividend yield ele depende também do preço da cota, né? É uma porcentagem que vai dar o dividendo em reais dividido pelo preço da cota. Nesse caso aí você pode observar que mesmo tendo o aumento do preço da cota, também teve um aumento do dividend yield, mostrando que o valor dos dividendos pagos estão crescendo mais do que o valor da cota. Isso daí é bom, né? Isso aí mostra que o retorno ativo aí do fundo ele está sendo um retorno maior, mais agressivo do que o crescimento do valor das cotas. Então pode levar futuramente esse valor da cota aí a aumentar mais. Isso não quer dizer que vai aumentar indefinidamente, né? Pode ter correções no meio do percurso aí, mas tende a dar uma característica de vantagem para esse fundo de investimentos. Aqui é no ano, né? Como você tem um aumento das cotas mensalmente aí, no ano você também pode surgir esse aumento, né? Mostrando que 8% dos rendimentos desse fundo de investimento vem só de renda passiva. O resto vem de fonte ativa, chegando até 14% do dividendo anual, que é uma característica muito boa, né, para o fundo de investimento. Se você levar aí para 8%, já é uma característica razoável também, só de fonte passiva, né, do dividend yield anual. Então você consegue perceber aí características muito vantajosas para o fundo de investimento. Se você vai observar essas características batendo 3 fundos que você está em dúvida de investir, você consegue ver já características do dividendo de qual fundo que te agrega mais, né? Que te traz uma maior solidez, uma maior confiança aí de crescimento constante, de renda passiva dominando a renda ativa, né? E se a renda passiva também é alta, aí próximo de 8%, daí traz uma confiança maior para você investir naquele fundo imobiliário. Então, né, o que você deve observar para escolher a cota de fundo imobiliário de papel? Você deve observar qual FI de papel paga dividendos mais estáveis e crescentes, né? Que aqui nesse caso seria crescente e estável, né? Sempre tem uma proporção mantida do crescimento aí. Esses dividendos estáveis também está relacionado muito com a receita ser passiva, né? Não dependendo somente de uma parte ativa. Se você tem que a receita, a maioria dela é dada pela parte ativa, isso pode vir a trazer um problema futuro para o seu fundo imobiliário, porque se tiver qualquer problema no mercado e aquela parte ativa tiver um desempenho ruim, o preço das cotas muito possivelmente vão cair. E também observar, talvez esses 2 meses estão pagando uma venda de imóvel que é caracterizada como parte ativa, mas não vai ter essa recorrência por todos os períodos. Então, se você pega e entra no fundo imobiliário olhando só o dividendo momentâneo, talvez ele tenha uma parte ativa ali que é não recorrente. E isso daí vai falsear os resultados e você pode ter prejuízo depois no futuro. Dentre eles, né, os que apresentam melhor dividend yield, né, depois de você fazer essa análise da consistência aí dos dividendos, saber relacionar a parte ativa com a parte passiva, observar se aquilo ali é uma parte ativa recorrente ou se o fundo imobiliário só pagou 2, 3 meses dessa parte ativa e não vai pagar mais. Daí, então, depois disso, você vai escolher os que pagam o melhor dividendo, né? Você vai fazer uma classificação entre os melhores dividendos. Depois você vai observar qual apresenta uma carteira com indexadores mais apropriados para o momento econômico, né? Que foi o que nós vimos no vídeo anterior. Você vai observar ali se as inflações tendem a estar subindo nos próximos períodos ou se é a taxa Selic, porque se você coloca lá um indexado pelo IGPM e a taxa Selic começou a subir muito e o IGPM começa a cair, pode ser que em alguns meses o IGPM fique negativo. Isso aí pode vir a derrubar o preço dos seus dividendos em alguns momentos, né? Então, ser um fundo de papel mais conservador, dando ali em PCA e CDI, talvez seria mais interessante. Agora, se tiver no momento que todas as inflações estão baixas, estão começando um movimento de subida,
Daí, estar mais exposto em IGPM pode ser uma alternativa bacana, né? Gestores mais ativos, né, que geram uma receita recorrente aí de venda, compra e venda de crise, é bem interessante, pode resultar em uma rentabilidade maior. O prazo médio de vencimentos ativos, né, ser maior. Se você pensar que os vencimentos todos se dão o ano que vem, daí pode ser que eles não encontrem outros ativos bons para comprar nesse período. Então, se eles tiverem um prazo de vencimento de 5, 6 anos, vai trazer uma resiliência para a sua carteira, vai trazer uma carteira mais robusta aí para continuar pagando esses rendimentos. E também olhar o que, dentre essas características que são relativamente boas, elas apresentam menor preço sobre valor patrimonial, que é aquela ideia do ágio, né, que nós vimos no primeiro vídeo de papel, dos fundos de papel. Você pega aí o que tem o menor, dentre esses que você considera muito bom, você pega o que tem o menor preço sobre valor patrimonial, para você correr menos risco, você pagar menos ágio dentre eles, né? A não ser que seja um caso excepcional de um fundo de investimento que ele não é o melhor, mas ele é o segundo melhor, terceiro melhor, e que você vê que ele tem uma administração ativa que pode obter resultados fascinantes, né? Daí seria um caso excepcional ali. Mas entre os 4 melhores ali, você já consegue ter uma ideia muito boa sobre isso. Então, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Espero estar contribuindo aí com o aprendizado de todo mundo. Se gostou, tá? Curte aí, que é uma forma de estar divulgando o canal aí na plataforma do YouTube. Obrigado, bom estudo a todos e até o próximo vídeo.